e foi feito um boletim de ocorrência por abandono familiar. Gustavo Nolasco está com a gente para entender esse caso e o que diz o Estatuto do Idoso. Oi, Gustavo, a gente conta uma história dessa, né, e fica indignado com essa situação, mas tem lei que protege esse idoso. Vamos entender. Boa tarde. Boa tarde para você. E é muito bom a gente ter ciência disso, né? Vamos precisar em algum momento, com certeza. Tomara que não. Essa lei diz que, da mesma forma que as crianças precisam desse cuidado dos pais, os idosos, quando chegam na velhice, também, né, têm como responsabilidade dos filhos fazer esse cuidado, né? Essa regra se inverte. Inclusive, pode correr o risco de prisão quem está abandonando um idoso, tem multa também para pagar. A gente vai tirar todas as dúvidas aqui com a Stephanie Tenório, que é advogada, especialista nesse tipo de caso. Vamos explicar a partir de que idade os filhos passam a se tornar responsáveis pelos pais. Muito boa tarde para você. A partir da maioridade, eles já têm a responsabilidade perante aos pais, né? Então, quando os pais eles precisam desse suporte, os filhos eles já têm que prestar o auxílio material e também afetivo. Sim. Daí, Stephanie, quando isso não acontece, como foi o caso registrado no final de semana, o que esses filhos estão sujeitos? Eles podem ser presos e pagarem multa também. Sim. Quando o filho ele não presta essa assistência para o pai ele pode entrar com um auxílio material, que quando os filhos ele precisa pagar pensão alimentícia para os pais, né? Então, quando eles estão nesse estado de vulnerabilidade, ele precisa pagar a pensão alimentícia. Então, o idoso, né, que está sofrendo esse constrangimento, ele pode ingressar com uma ação judicial, solicitando os alimentos. Essa é uma situação, inclusive, que muita gente desconhece. É bom deixar isso claro. Chegando nessa situação em que os pais estão passando por dificuldade, os filhos podem ser obrigados a pagarem pensão para os pais. Sim, inclusive, se aquele filho que tem mais condição, o pai pode até ingressar contra somente esse filho. E isso é um avanço que tem hoje no Estatuto da Pessoa Idosa. Sim. Agora, Stephanie, uma situação que é a seguinte: os pais estão nessa situação de abandono, mas a gente sabe também que existem muitos idosos que são teimosos, não querem esse cuidado, tentam afastar, inclusive, os filhos. Nesse caso específico, quando os idosos não querem aproximação ou esse tipo de atendimento, mas estão vulneráveis, a lei também os protege? Protege. O Ministério Público, sem mesmo que haja um inquérito policial, ele pode sim ingressar, né, com uma ação requerendo que esses filhos que esses pais, né, sejam cuidados pelos filhos. Inclusive, quando você deixa o seu pai idoso em estado de vulnerabilidade, isso configura um abandono de incapaz e pode até ser penalizado penalmente, né, com pena de 6 meses a 3 anos e também multa. Nesse caso, como que a lei protege os idosos? Hoje, o Estado está oferecendo o benefício LOAS, né? O LOAS é para idoso e também para deficientes, que é pago mensalmente o valor de um salário mínimo para esses idosos que estão em estado de vulnerabilidade, né? E pode também, então, receber esse benefício para que ajude a auxiliar nos custos de medicamentos, né? É o que o Estado agora está oferecendo. Sim. Para os idosos que estão em condição de vulnerabilidade e querem, sim, resolver essa situação, qual que é o caminho indicado? Ele precisa, primeiramente, registrar um boletim de ocorrência? Qual que é a orientação? Sim. Quando ele está nesse caso de abandono mesmo, ele pode registrar um boletim de ocorrência para que seja instaurado um inquérito policial, onde o Ministério Público, que irá representar esse idoso, né, irá investigar a situação e até mesmo ver se é realmente o caso, qual é a gravidade, se realmente está abandonado em casas de idosos. Isso sim pode ser penalizado. Okay, muito obrigado. Nós ouvimos aqui a advogada Stephanie Tenório, lembrando também do olhar vigilante da sociedade, né? A gente sempre mora ao lado de alguém e a gente tem que prestar atenção. A gente tem sempre aquele ditado de não meter a colher em briga de marido a mulher. Já superamos isso, a gente sempre fala que é importante observar e denunciar. No caso dos idosos, a mesma coisa, né, Ju? A gente ficar olhando, às vezes, um idoso muito sozinho em casa, que não está recebendo visitas ou cuidados, a gente pode fazer nossa parte também e denunciar, né? Sim, com certeza. A gente precisa ter esse olhar, né, Gustavo? Às vezes a gente fica tão ali no nosso mundinho, né? Mas a gente precisa ver mesmo. Às vezes está muito próximo de uma situação como essa. Como você disse, uma falta de visita ali, não precisa nem ter agressão física, mas a própria, essa falta de cuidado, isso já pode sim ser motivo de denúncia. Então a gente precisa também estar atento a isso. Obrigada, Gu. Boa semana aí para você.